Existe uma sensação quase dolorosa no mundo do entretenimento. É É, tipo aquela frustração profunda, né? exato. Pra quem tá ouvindo, é tipo passar semanas a fio montando um quebra-cabeça colossal, daqueles de 5.000 peças. E aí, na É. hora de encaixar a última peça, A pessoa percebe que ela não veio na caixa. pois é, não é que a peça foi perdida, ela simplesmente, sabe, nunca foi fabricada. A É. imagem fica ali eternamente incompleta, zombando de todo o tempo investido. O cérebro simplesmente se recusa a arquivar a experiência. E tem um termo exato para isso na psicologia. É o efeito Zeigarnik. A nossa mente, ela tem uma tendência fortíssima de lembrar de tarefas inacabadas, muito melhor do que daquelas que foram concluídas. Nossa, faz todo sentido. Sim, a gente detesta o vazio narrativo. Quando uma história nos é negada, isso cria uma dissonância cognitiva. O cérebro fica, tipo, em um estado de alerta constante, sempre buscando um fechamento que não existe. E na nossa imersão de hoje, a missão é justamente explorar um dos maiores e mais famosos efeitos Zeigarnik da cultura pop mundial. Com certeza. Vamos analisar uma montanha de fontes aqui. Artigos históricos, entrevistas esquecidas, trechos originais de roteiro e até notícias super recentes. Estamos falando do mítico encerramento da Caverna do Dragão. A famosa adaptação animada do jogo Dungeons and Dragons. Isso. Foram só 27 episódios, produzidos entre 1983 e 1985, e nenhum, absolutamente nenhum desfecho. O que é fascinante aqui é que, para tentar fechar essa ferida aberta, acabou se gerando um fenômeno enorme. E um fenômeno bem complexo, né? Exatamente. Misturou lendas urbanas assustadoras, a dura frieza da indústria televisiva, o poder da comunidade e, surpreendentemente, estratégias agressivas de marketing. Certo. Vamos desempacotar isso, porque, como a televisão não entregou um final, o imaginário coletivo simplesmente decidiu criar um, né? A natureza abomina o vácuo. Nos anos 90, com a popularização daquela internet discada e dos e-mails correntes, surgiu uma teoria macabra que tomou conta de tudo. O jornalista Pablo Miyazawa até documentou o impacto disso lá em 1999. A famosa teoria do purgatório. Essa mesma. A lenda dizia que aquelas 6 crianças, elas nunca haviam chegado a um reino mágico. Na verdade, elas teriam morrido naquele carrinho da montanha-russa logo na abertura do desenho. É uma premissa bem sombria para um desenho infantil. Muito. A teoria elaborava que o reino era o inferno. E pior, o Vingador e o Mestre dos Magos seriam a mesma entidade demoníaca. Mudando de forma só para torturar os jovens, certo? Sim, dando falsas esperanças de que voltariam para casa. E o detalhe que eu acho mais cruel, a Unicórnio Uni seria um diabrite disfarçado, Nossa. só existindo ali para estragar os planos de fuga no último segundo. Sinceramente, analisando essas fontes agora, me parece uma reação psicológica muito curiosa. Como assim? É tipo uma lenda de fogueira da era digital. Se a gente não pode ter o alívio de um final feliz, a mente coletiva prefere inventar o final mais trágico possível só para ter alguma resposta. O horror acaba sendo preferível ao vazio. É uma leitura super precisa, mas a realidade dos bastidores de Hollywood que os nossos documentos e entrevistas revelam é infinitamente mais pragmática, sabe? Sem nenhum pingo de misticismo demoníaco. Exato. Zero misticismo. O desenho foi cancelado por motivos puramente corporativos e contratuais. A rede CBS, que exibia animação nos Estados Unidos, estava querendo cortar gastos. Porque a audiência caiu. Sim, na terceira temporada, a audiência começou a dar uma leve esfriada. Espera. Isso não faz muito sentido sobre a ótica financeira da época. O desenho não era, essencialmente um comercial de 20 minutos para vender brinquedos? Sim, e livros de RPG também. Então, se a marca Dungeons and Dragons era uma máquina de imprimir dinheiro, por que a CBS cancelaria algo tão lucrativo só para economizar na produção? Porque a dinâmica de poder entre a emissora e os donos da marca estava desmoronando. A TSR, que era a empresa dona da marca, começou a bater de frente com a CBS sobre a direção de uma 4ª temporada. Bater de frente por causa de quê, exatamente? Violência. Naquela época, havia uma pressão gigantesca de grupos de pais nos Estados Unidos
contra a violência em desenhos animados. E para tentar acalmar esses grupos, a CBS propôs uma mudança bem radical. O que eles queriam mudar? Eles queriam fazer as crianças amadurecerem no desenho e, o ponto principal, que elas abandonassem suas armas mágicas. Ah, entendi o problema mecânico da coisa. Se eles abandonam as armas, a TSR perde o principal atrativo dos brinquedos. Exatamente. Como que você vai vender o boneco do Hank sem aquele arco de energia, ou o boneco do Bob sem o tacape mágico? É impossível. Não tem como. A TSR bateu o pé. O desenho existia justamente para licenciar produtos focados em combate e magia. Tirar as armas seria basicamente destruir o propósito comercial do show. Então gerou um impasse. O impasse total. A CBS não queria pagar por um show polêmico, a TSR não queria mudar o produto e a corda, arrebentou para o lado mais fraco. A produção foi encerrada. E sobre as teorias da internet, o que os criadores disseram sobre isso nas nossas fontes? Bom, a gente tem declarações do Michael Reeves, o principal roteirista, e do Gary Gygax, o criador do jogo. O Reeves confirmou que a série empurrava sim os limites do aceitável. Eu vi que tinha episódios em que as crianças até cogitavam assassinar o Vingador. Sim, o que gerava brigas enormes com a emissora. Mas ele foi categórico em dizer que jamais levariam a trama para um lado satânico ou de purgatório. Tem uma frase dele quando ele decidiu liberar o roteiro original do final na internet, lá em 2003, que é ótima. Ele disse, meio que jogando um balde de água fria em todo mundo: é só televisão. Foi uma tentativa bem direta de desmistificar essa aura de terror. Mas, ironicamente, ao liberar o roteiro, ele entregou um material riquíssimo para a gente analisar hoje. Com certeza. O roteiro se chama Hacking, datado ali de maio de 1985. Como o programa foi cortado, esse episódio nunca foi animado. Ficou só no papel. Isso. Mas lendo os excertos originais, fica muito claro que a equipe entendia a fundo a psicologia daquele grupo. Não era só mais uma aventura. Era uma verdadeira desconstrução. Sim, o texto começa numa área meio mística, né? Exato, chamada Plain of Dreams, as planícies dos sonhos. O Vingador confronta o mestre dos magos lá, e o vilão faz uma acusação que, olha, é muito pertinente. Ele ataca a própria premissa da série, não é? Exatamente. O Vingador diz que as crianças só têm coragem porque sabem que estão protegidas. Tipo uma armadura de roteiro. Eles sabem que o mestre dos magos sempre vai aparecer, falar uma charada e salvar todo mundo no último segundo. E aí ele propõe um desafio. Isso. O Vingador diz, vamos testar a coragem deles de verdade. O mestre deve abandoná-los. Se eles falharem sem ajuda, o Vingador fica com as armas e as vidas deles. E o incrível é que o mestre dos magos aceita. Nossa! E a execução desse abandono no roteiro é brutal. Muito. A transição corta direto para as crianças sendo caçadas no pântano, e não por qualquer coisa, mas por uma hidra de 7 cabeças. E a descrição da cena foca muito na exaustão deles, certo? Sim, os detalhes são incríveis. O Hank prendendo as cabeças da hidra com flechas de energia, o Bob quase sendo devorado e usando o tacape, a Diana fugindo desesperada. Eles estão lutando pelas próprias vidas. Gritam pedindo ajuda, o mestre dos magos aparece num penhasco. Só que em vez de salvar, ele olha para baixo e diz: vocês entraram nessa sozinhos, agora saiam sozinhos, e simplesmente vira as costas e some. É a retirada completa da rede de segurança. O que acontece depois é um colapso estrutural e emocional do grupo. E é aí que o roteiro usa o Eric de um jeito muito inteligente. Normalmente eles só reclamam o alívio cômico, né? É, o elo mais vulnerável. Pois é. Quando o mestre some, o Vingador aparece e isola o Eric. Ele usa uma tática clássica de negociação. Diz pro Eric que o verdadeiro vilão ali é o mestre dos magos, que os mantém presos. E o Vingador oferece uma saída, certo? Sim. Ele diz: achem uma chave específica e atirem ela num abismo. Se fizerem isso, eu mando todo mundo para casa. O que é fascinante nessa parte é que a narrativa dá total legitimidade ao medo do Eric. Como assim? A escolha dele de aceitar o acordo não vem de pura maldade. Vem de um instinto prático. Pensa bem, a figura paterna neles virou as costas e os deixou para morrer. Faz sentido. Diante disso, a proposta do Vingador parece bem racional. Totalmente, e isso quebra o grupo no meio. Eles chegam num cruzamento nas planícies de Sal.
O Hank quer continuar a missão original indo para o oeste, mas o Eric convence a Sheila e o Preston a irem para o leste, aceitando o acordo. Chegando então no clímax da história. Eles se encontram num cenotáfio, um monumento fúnebre gigantesco. Tem um monstro ameboide gigante lá e é o encontro final das duas filosofias de sobrevivência. Eles acham um sarcófago, né? Acham. O sarcófago tem uma fechadura e o rosto de um homem nobre esculpido na tampa. Dentro está a tal chave. E a briga entre o Hank e o Eric é tão feia que o Hank quase cai num abismo. Fica pendurado lá, E o Vingador aparece ali em cima. pairando sobre eles. E ele ordena que o Eric jogue a chave no abismo como combinaram. Mas é aqui que ocorre uma grande subversão. O roteiro exige que o Eric vá contra o vilão, mas também contra o líder que ele acabou de rejeitar. Ele toma uma terceira via. Exatamente. Em vez de jogar a chave fora, o Eric corre e enfia a chave na fechadura do sarcófago. Se conectarmos isso a um panorama maior, o que isso revela? Revela a verdadeira missão deles. Quando o Eric gira a chave, sai uma explosão de energia luminosa impressionante. A magia liberta as criaturas aprisionadas lá. E como o Hank fala numa das nossas fontes, a missão nunca foi derrotar o Vingador. Era redimi-lo. Sim, a luz derrete as asas e a forma demoníaca do Vingador. Ele volta à sua forma humana, revelando ser exatamente aquele homem nobre esculpido no sarcófago. E o choque, ele é o filho do Mestre dos Magos. Um plot twist incrível. E o Mestre reaparece, agradece, mas o encerramento do Reeves é ambíguo. O portal para casa se abre, mas o Mestre dá a escolha. Voltem ou continuem aqui lutando contra outros males. E a tela simplesmente cortaria nesse momento, deixando em aberto. Exatamente. O problema é que o público não viu isso. Esse roteiro ficou em disquetes por décadas. Como que essa história saiu de um arquivo de texto para a cultura pop visual? Bem, aí entra a apropriação pelos fãs. A comunidade simplesmente tomou as rédeas. É incrível como, em vez de só reclamar, a galera botou a mão na massa. Sim. Nossas fontes destacam muito o trabalho de um brasileiro, o Reinaldo Rocha. Ah, a história dele é fantástica. Muito. Entre 2010 e 2011, mesmo passando por períodos difíceis e hospitalizado, ele transformou o roteiro Hacking em uma história em quadrinhos super detalhada. E o impacto disso foi gigante, né? Lendo os comentários nas fontes, o pessoal dizia que lia a HQ ouvindo as vozes originais da dublagem brasileira na cabeça. A memória afetiva serviu de áudio para o quadrinho mudo. E essa vontade de ver um final não parou aí. Teve animação também, né? Teve. Em 2020, 2 americanos, Ryan Need e Marshall Hubbard, animaram o roteiro de forma independente. Eles até criaram um final definitivo, satisfatório, embora não oficial. Como era esse final? O Presto escolhe ficar no reino para estudar magia com o Vingador redimido e reencontrar a Varla. E o resto da turma volta para casa. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o mercado corporativo percebeu esse engajamento absurdo. Onde tem trauma geracional coletivo, tem oportunidade de negócio. Fato. Em 2019, a Renault lançou um comercial para vender o Quid Outsider. E eles trouxeram a Caverna do Dragão para o live action. Foi uma produção incrível, gravada na Argentina, tinha atores caracterizados, o Vingador, a Uni, efeitos especiais maravilhosos. Qual foi a estratégia deles por trás disso? O diretor de marketing, Federico Goiret, explicou que o alvo do carro eram consumidores na faixa dos 30 aos 40 e poucos anos. A geração que cresceu assistindo. Exato. Como acessar essa galera de forma passional, entregando o que eles esperavam há décadas. O comercial termina com eles entrando no carro e atravessando o portal. Literalmente usaram um carro como veículo para curar o trauma da infância, né? O comercial quebrou a internet no Brasil, foi um sucesso absurdo. E imagino que isso provou para os donos da marca que a propriedade era valiosa demais para ficar na gaveta. Com certeza. O que nos leva à resolução histórica que a gente viu nas notícias agora, em dezembro de 2024. Finalmente, após 41 anos, o desenho ganhou um encerramento oficial no YouTube. E foi uma superprodução encabeçada pela Hasbro. Conta mais sobre os detalhes da produção, eu vi que trouxeram gente de peso no Brasil. Sim,
A Hasbro se uniu à agência Hoje Eu Vi Brasil e aos estúdios de animação brasileiros Nonsense Creations e Os Bonequinhos. Fizeram um episódio de 15 minutos. Chamado O Episódio Perdido. Isso, com roteiro e direção criativa do jovem nerd o Alexandre Ottoni e Dave Pazos, junto com o Fábio Iabo. E o mais emocionante, trouxeram os dubladores brasileiros originais de volta. Nossa, incrível! Mas isso levanta uma questão importante. A Hasbro americana. Por que o Brasil assumiu a liderança dessa produção oficial? Por que não um estúdio em Los Angeles? Porque o consumo de televisão nos anos 80 foi muito diferente nos dois países. Nos Estados Unidos, o desenho passava nas manhãs de sábado, disputando a atenção com vários outros. Durou um tempo e foi cancelado. Foi uma decepção leve, imagino. Exato. Mas no Brasil, a TV aberta moldava a cultura. Era a babá eletrônica do país. É verdade. Os programas matinais não renovavam o catálogo toda hora. Eles compravam o pacote e passavam em looping infinito. As mesmas 27 aventuras passaram todos os dias por quase 20 anos. Caramba! Isso gravou desenho no DNA cultural brasileiro. Os nomes, o sotaque da dublagem, virou um monumento intocável no Brasil. Então, para os americanos era só um show descontinuado, mas para o Brasil era um assunto inacabado em nível nacional. Exatamente. A Hasbro percebeu que só criadores brasileiros teriam a legitimidade emocional para fechar essa história direito. Bom, recapitulando a nossa jornada aqui, começamos com teorias de internet bem macabras, vimos os detalhes do roteiro original engavetado, acompanhamos o poder incrível dos fãs e da publicidade, e terminamos com a dona da marca finalmente entregando o prêmio, 4 décadas depois. E isso deixa uma reflexão final filosófica para a gente pensar. O roteiro do Reeves, lá de 85, foi feito para ser um final e um gancho, sem confirmar se eles voltaram ou não. Deixando a porta entreaberta. Sim. E agora que a lacuna foi preenchida oficialmente em 2024, a gente ganha paz de espírito. Mas será que as histórias não perdem um pouco da imortalidade mágica quando o último mistério é solucionado? Nossa, é uma boa pergunta. Talvez a verdadeira caverna do dragão tenha sido justamente esse mistério que nos manteve conectados e criando por 40 anos. É um pensamento bem provocativo. Passamos a vida toda exigindo a última peça do quebra-cabeça, mas talvez o fato de estarmos juntos tentando adivinhar essa peça tenha sido a verdadeira magia. Mas enfim, tivemos o nosso fechamento. E a nossa imersão de hoje fica por aqui.